Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, amigos, mais uma vez na nossa sala virtual para levar até você o programa Equipe em Casa, levar conhecimento. E no primeiro módulo de hoje, uma bela de uma história com a professora Gabriela. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, tia Gabi. E hoje eu trouxe uma história muito legal para vocês. Quem já pensou numa historinha que fala do nosso corpinho? Que fala sobre os nossos bracinhos, nossas perninhas e principalmente sobre os nossos ossos que estão no nosso corpinho humano. Nossa, então eu vou dizer para vocês qual é a nossa historinha. Eu me mexo e tenho um esqueleto. Olha que legal! Gente, essa história é muito interessante. Primeiro começa quando eu era bem pequenininha, um bebezinho de colo. E eu era carregada de um lado para o outro, porque eu mal conseguia andar. Então, eu fui crescendo e comecei a ficar de pé. Meus ossinhos começaram a crescer, meus músculos começaram a se desenvolver e a minha coluna me sustentou. Eu não fazia mais isso aqui com a cabeça, porque eu conseguia sustentar ela bem retinha desse jeito. Então, eu fui crescendo, aí eu aprendi a correr. Ixi, eu consertava tudo que tinha dentro de casa. Acredita que eu até consertei a televisão. Nada que é um conserto, né, gente? Mas era aquele conserto que eu quebrava tudo. Mas aí eu aprendi a correr, eu aprendi a pular, a saltar, a rolar e a dançar, meus amores. Tudo isso o meu corpinho podia fazer. Eu pulava corda, eu andava de bicicleta e se eu não tivesse a minha coluna e os meus ossinhos, eu nem em pé conseguia ficar. Eu iria ficar assim, molinha, molinha. Então, eu descobri que eu poderia estudar o meu corpinho e foi maravilhoso. Eu descobri que os meus ossinhos, eles servem para sustentar minhas mãozinhas, meu pezinho, meu corpinho. Ele faz com que eu tenha todo o movimento. Mas eu não poderia ter só ossos. Eu tinha que ter entre os ossinhos alguma coisa que fizesse eu ter esse movimento. E foi aí que eu descobri que eu tinha cartilagem, que é um negocinho que faz o meu dedinho movimentar sem fazer renque, 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 como se não tivesse óleo. Ele dá movimento e lubrificação para as minhas mãos, para o meu joelho, para o meu cotovelo e até mesmo para minha munheca, que é isso bem aqui. Então, amores, a titia descobriu também que no nosso corpinho a gente tem músculo. E esse músculo, que é essa carne aqui que a gente tem no corpinho, eles fazem a gente ter sustentação. Porque só o osso não ajuda. Tem que ter a nossa carnezinha. E essa carne se chama músculo. Dentro dos nossos músculos, nós temos os ligamentos, que ajudam um músculo a ter conexão com o outro. Dizer, oi, eu vou mexer o bracinho, então tu tem que movimentar teu antebraço também. Meu bracinho, meu braço, meu antebraço. Para mim fazer isso aqui, esse aqui tem que fazer o movimento puxando esse. Eu puxo, olha a liguinha, eu puxo, eu estico. Eu puxo, eu estico. Isso é um movimento que o meu ligamento faz. Olha que legal, eu nem imaginava que o meu corpinho tinha tudo isso. E depois que eu aprendi que o meu corpinho tinha tudo isso, eu resolvi testar. Eu comecei a fazer cambalhota, eu comecei a fazer estrelinha, eu comecei a fazer tanta coisa com esse meu corpo que eu descobri todas as possibilidades. E isso é muito legal, porque o nosso corpo, ele é vasto e muito cheio de experiências. E a gente pode fazer o que a gente quiser, mas não pode se machucar, porque senão o corpinho fica dodói.
Então, o nosso corpo, ele tem o nosso esqueleto. E eu vou dizer para vocês, não é só a gente que tem esqueleto. O sapinho tem esqueleto, a lagartixa que fica na parede tem esqueleto, o uau-uau tem esqueleto para ele andar e principalmente para latir. Se a gente não tivesse o nosso maxilar, a gente não falava, não mastigava e muito menos sorria, amores. É a mesma coisa com todos os seres vertebrados, tá bom, minhas crianças? Então, hoje a gente aprendeu sobre o nosso corpinho e o que ele pode fazer e como ele é construído. Na próxima a gente vai aprender muito mais, tá bom, crianças? Não esquece de deixar o link, tá bom? O nosso likezinho de joinha. Beijo, amores! E agora, criançada, sabe por que fica de pé? Porque corre, porque anda? Por causa do esqueleto e dos músculos. Não sai daí, Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Nesse segundo bloco, uma grande curiosidade da química, com o professor Igor. Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa. E hoje falaremos sobre um tema agradável, um tema interessante, nessa nova abordagem que trabalharemos a partir dessa aula. Você já tomou seu banho hoje? Já passou aquele perfuminho para garantir aquele cheirinho gostoso? Então, é sobre isso que nós falaremos hoje. Perfumes. Você sabe como surgiu esse item de higiene tão essencial às nossas vidas? Vem comigo. Tudo começa lá no tempo do Egito Antigo. O perfume possui uma origem religiosa. Então, naquele tempo, eram queimadas folhas, madeira, flores e essências animais que produziam um cheiro adocicado, e esse cheiro era oferecido aos deuses, algo que hoje nós conhecemos como incenso. O incenso, você não realiza a queima de um material que exala uma fumaça perfumada? Pois é o mesmo sentimento dessa prática lá no Egito Antigo. Só que esse processo precisou ser aperfeiçoado. Então, lá na Grécia Antiga, surgiu a prática da extração dos óleos essenciais, tanto da origem vegetal quanto da origem animal. Então, aí um processo de separação de misturas, quando nós utilizamos um solvente capaz de interagir com esse óleo, capaz de extrair ele das pétalas das plantas. Só que, a partir daí, houve uma corrida desenfreada pela melhor essência, aquela que deixasse você bem cheirosinho mesmo, que durasse muito. E nesse processo, quase uma raça de um veado foi extinta, o veado almiscareiro. Esse veado, ele tem uma essência forte, uma essência pungente, que ela é extraída diretamente do seu ventre. E nesse processo, 50.000 veados almiscareiros foram mortos para extrair 1.400 quilos desse óleo essencial, o óleo de almiscar. Só que o perfume não é assim como nós conhecemos antigamente. O perfume, claro, essas práticas foram se refinando. Então, a partir daí, foram produzidas sínteses laboratoriais, tanto dessas essências animais, quanto das essências vegetais. Vocês sabiam que também as plantas passavam por um perrengue gigantesco? Tem uma planta, uma flor chamada jasmim. Para você produzir 1 quilo de óleo de jasmim,
são necessárias 8 milhões de flores. Então, a ciência, a química veio para tornar esse processo mais barato, para baratear, e também para causar menos malefícios tanto aos animais quanto aos vegetais, certo? E deixa eu te falar uma coisa, você conhece a composição do perfume? Claro, ela varia de perfume para perfume, só que 3 componentes são essenciais ali. O primeiro deles, eu já falei aqui, é o óleo essencial. Esse óleo essencial pode possuir origem animal, origem vegetal, ou pode ser sintetizado em laboratório artificialmente, certo? Junto com esse óleo essencial, é preciso ter um solvente que vai fazer esse óleo render. Geralmente esse solvente é o álcool, o etanol hidratado. Então, você terá também, dentro desse álcool, uma parte de água. Só que, se eu tivesse apenas esses dois, o meu perfume não duraria tanto, porque essências são voláteis, o álcool é volátil, então ele iria escapar rápido. Daí, nós precisamos de um fixador, que é um outro óleo essencial, só que esse em especial, ele é menos volátil. Ele ajuda o perfume a aderir na superfície da sua pele e impede com que essa essência escape com facilidade, que você perca o seu cheirinho agradável. Agora, nas essências, como é que as essências de um perfume funcionam? Aí você tem que ver as notas de um perfume. Você já deve ter percebido alguma vez que quando você passa o perfume, você sente um odor forte. E esse odor ele desaparece com cerca de 15 minutos e o cheiro do perfume muda. Por quê? Porque no perfume nós temos 3 tipos de notas diferentes. A primeira delas é a nota de saída. É aquela que quando você borrifa o perfume, é a primeira nota que te chama a atenção. Quando você está comprando o produto, quando você está escolhendo o seu produto. Essa nota de saída geralmente é uma essência cítrica, uma essência aromática, uma essência bem agradável, porém ela é muito volátil. E ela dura até 15 minutos lá no seu corpo. Sair dessa essência, sair dessa nota, você tem a nota de corpo. Essa sim dá característica ao seu perfume. É essa nota que as pessoas mais sentem quando alguém chega com você. Ah, eu lembrei do teu cheiro. O cheiro justamente é essa nota de corpo. São essências florais. Essas essências elas permanecem até 6 horas no seu corpo após a aplicação do perfume. Só que, lembra que eu falei do fixador? O fixador também ele é uma essência, porém ele é uma essência mais pesada. Pode ser uma essência amadeirada, uma essência de baunilha, uma essência de couro, de madeira. E essa aqui permanece por mais tempo, até por 8 horas no seu corpo. Legal, né? Agora você percebe essa sinfonia de fragrâncias que compõem o seu perfume. Só que, seguinte, qual perfume escolher? As pessoas têm dificuldade, porque no mercado hoje nós temos diferentes produtos. Nós temos perfume, nós temos água de toalete, nós temos colônia, nós temos o body splash. Qual eu devo escolher? Seguinte, primeiro você tem que entender a diferença de cada um deles. A diferença está na quantidade da essência, do óleo essencial. O perfume, ele possui mais essência, enquanto outros possuem uma quantidade menor de essência, certo? Então, aqui você tem o perfume, a água de colônia e o body splash. O perfume, na composição dele, 30% é essência. Ah, então agora eu só vou escolher perfume. Calma, presta atenção em uma coisa. Quanto mais essência eu tiver no meu produto, mais caro ele fica. Sem contar também que o perfume não é indicado para nós, brasileiros, que moramos numa área tropical. Porque aqui nós tomamos banhos com mais frequência e também nós suamos com mais frequência. E o suor, ele interfere no odor do seu perfume. Então, perfumes com consideração de 30%, 25% do óleo essencial são mais recomendados para locais frios. Por quê? Lá você toma menos banho, lá você sua menos, então o perfume dura por longos períodos. Aqui não compensa, porque você utilizaria, você suaria, o cheiro ficaria totalmente diferente do desejado e você teria que tomar um banho rápido. Então,
Não é o caso. Aqui no Brasil nós utilizamos mais a água de colônia. Nela você possui de 5 até 8% da nossa essência. Nela você tem mais solvente, você tem mais álcool hidratado, consequentemente mais água na sua composição. Por isso que após tomar um banho, devemos passar uma colônia no nosso corpo. Você sente aquele frescor. Esse frescor é devido à quantidade de água presente na água de colônia. E também nós temos opções mais baratinhas, que é o Body Splash. No Body Splash você tem de 3 a 5% da essência. O Body Splash, ele não dura tanto no corpo, mas ele é recomendado para você estar passando de tempos em tempos para você manter aquele cheirinho agradável. Então, quanto mais essência, mais caro é o meu perfume, mais ele consegue durar no meu corpo. Só que como moramos aqui no Brasil, nós utilizamos a colônia, que é uma quantidade ideal da essência para manter o odor ao longo do dia. Tem que estar sempre passando, tá bom? Então, como é que isso cai? Como é que isso pode cair na sua prova? Então, separei aqui uma questão da Uninasal. Começa assim. Os perfumes têm em sua composição uma combinação de fragrâncias distribuídas segundo o que os perfumistas denominam notas de um perfume. Assim como um bom perfume possui 3 notas, como nós falamos. A nota superior, a nota de saída ou cabeça do perfume, que é aquela parte que dura 15 minutos, tudo aquilo que nós falamos. A nota intermediária, que é a nota de corpo ou o coração do perfume, que leva um pouco mais tempo para sair. E tem a nota de fundo, que é a base do perfume, que ela é a última a sair, certo? Isso nós falamos na nossa aula. Só que o que chama a atenção é o gráfico que nós temos aí na parte direita da tela. Nós temos no eixo vertical, nós temos o aumento da volatilidade. O que é a volatilidade? É a facilidade que essa substância tem de evaporar, de passar para o estado gasoso. Então a gente tem as essências da mais volátil, temos a cítrica, a lavanda, a ervas, que geralmente são utilizadas como nota superior, a nota de saída. Já as menos voláteis, nós temos a baunilha, o âmbar, o almiscar, que nós comentamos no começo da aula. Essas são as notas de fundo, certo? E nós temos, no eixo horizontal, o aumento do tempo de volatilização. Então, a baunilha é aquela que mais permanece. Então, analisando aqui as alternativas, vamos lá. Com base no gráfico, a gente pode afirmar corretamente que perfumes com notas superiores de lavanda possuem substâncias de elevada massa molecular e por isso, possuem um tempo de volatilização maior. Então, você vai procurar a lavanda dentro desse gráfico. A lavanda é o segundo tubinho, certo? Então, ele está falando perfumes com notas superiores. Quem é o superior? A cítrica. Então, está dizendo que a cítrica possui elevada massa molecular. Com isso, o tempo de volatilização maior. Presta atenção numa coisa. Quanto maior a molécula da minha substância, maior a massa molecular dela, logo ela fica mais pesada para volatilizar. Então, superior à lavanda, nós temos a essência cítrica. Então, se ela é mais volátil, consequentemente, a sua massa ela é menor e mais volátil ela será. Então, não é essa, tá bom? Porque o tempo de volatilização dela é baixo comparado ao da lavanda. Letra B. Perfumes cítricos são menos voláteis que os amadeirados. Opa, opa, opa. Presta atenção no teu gráfico. O cítrico é o que começa, é o mais volátil. Os amadeirados, a madeira ali, é um dos últimos tubos de ensaio. Então, os cítricos eles são mais voláteis que os amadeirados, de acordo com o nosso gráfico. Letra C. A volatilidade de um composto está relacionada à sua solubilidade em água. Assim, os perfumes cítricos são os mais solúveis. A volatilidade ela está relacionada com o tamanho da massa molecular desse bonitão e as interações que essa substância faz. Os perfumes cítricos, sendo os mais voláteis, consequentemente a massa deles é menor. Então essa está errada, tá bom? Perfumes com notas de fundo de âmbar ou baunilha, são os dois últimos, possuem substâncias de elevada massa molecular, boa, e por isso possuem tempo de volatilização maior, com certeza. Por isso que eles são utilizados como nota de fundo. Então, nossa resposta correta é a letra D. E só para fechar a letra E,
O tempo de fixação do perfume é diretamente proporcional à volatilidade do composto. Isso ele quer dizer o seguinte: quanto mais volátil, por mais tempo ele fixa. Não, isso está errado. É inversamente proporcional. Quanto mais volátil, menos tempo ele permanece fixado no teu corpo. E essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembrando, as matrículas do Colégio Equipe estão abertas agora com o ensino híbrido. Vem ser equipe, venha fazer parte desse time de campeões. Até a próxima aula. Tchau, tchau. E agora? Já dá para comprar o melhor perfume? Já sabe até da química dos perfumes? Não saia daí. Equipe em Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem. Uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. Nesse terceiro bloco, História do Brasil com o professor Danilo. Salve, salve, turma boa! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo Mendes, professor do Colégio Equipe. E hoje nós estamos aqui na área de Ciências Humanas, componente curricular de História, onde nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da aula anterior, em que nós estamos falando aí sobre o período colonial, ou o que a gente chama de colonização da América Portuguesa, ou seja, a América que foi colonizada pelos portugueses. Então, na aula de hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre a expansão territorial do Brasil. E aí, para isso, nós precisamos compreender um pouco a respeito de como estava conformado a organização econômica, ou seja, o processo de exploração dessa colônia que hoje é o Brasil. A primeira parte que nós temos aqui é para falar justamente sobre o açúcar e os engenhos. Lembrando que esse é o segundo grande ciclo econômico deste período, em que nós relatamos na primeira aula, falando sobre a questão do pau-brasil. A partir desse momento, então, os portugueses vão buscar aí uma forma de explorar a sua colônia. Afinal, era essa a intenção de se ter um espaço como esse. Então, nesse período, a base da economia colonial era o engenho de açúcar, certo? Em que as plantações ocorriam no sistema de plantation e isso estava muito voltado para o pacto colonial. Como funcionava essa base da economia? Basicamente, nós tínhamos as grandes fazendas de engenho, que eram responsáveis por toda essa produção, da plantação da cana-de-açúcar, da sua retirada, em que elas eram moídas e eram transformadas em grandes tabletes de açúcar para serem levadas para a Europa. E a partir disso, destas grandes plantações, é que nós entendemos o chamado sistema de plantation. O que é esse sistema de plantation? São grandes fazendas, são grandes porções de terras, em que nós temos a produção, a plantação de um único produto voltado para a exportação. E um detalhe, a mão de obra utilizada nessa produção, nessas chamadas plantations, é a mão de obra escrava. Então, nós temos aí, por meio desse pacto colonial, essa relação em que essa região colonial, ela tinha única e exclusivamente que comercializar com Portugal. Então, Portugal mandava para a colônia seus produtos manufaturados e, em troca, a colônia apenas poderia comercializar com a sua metrópole. Então, a partir disso, nós temos aí a conceituação do que é esse pacto colonial. A sociedade açucareira também, nós precisamos lembrar, ela era uma sociedade patriarcal, que era a conformação desse período colonial, em que nós temos inclusive esta imagem que nós podemos observar de Henry Chamberlain, que ele mostra uma família brasileira, de como se conformava, de como era essa família que ficava organizada aí nessa sociedade colonial. Então nós temos ali o chefe da família, que era geralmente o grande fazendeiro, o chamado senhor de engenho. Ele era responsável por mandar e desmandar dentro dessas grandes fazendas, ele tinha autoridade, ele era o chefe, ele era o responsável pela família, ele era o responsável por toda a organização dessas fazendas de engenho. E aí nós tínhamos a sua esposa, seus filhos e
os seus escravos que viviam todos dentro dessa fazenda que a gente chama de engenhos. Inclusive, é nesse contexto que a gente tem aí a formação das casas grandes, senzala, onde era o espaço destinado para aqueles escravos, para os escravizados que viviam dentro dessas fazendas. Então, assim eram formadas essas grandes fazendas de engenho e assim estava organizado a sociedade açucareira, onde nós temos aí a produção de açúcar e essas grandes fazendas de engenho. E aí, como eu falei anteriormente para vocês, a mão de obra utilizada nessas fazendas de engenho era mão de obra escrava, ou seja, aqueles que foram escravizados principalmente do continente africano e trazidos para o que era a América Portuguesa. A vida do escravo era uma vida muito difícil, muito trabalho sem remuneração. E esse escravo, ele passava pelo que a gente entende como coisificação. Ou seja, o escravo, ele perde sua condição de humano. Ele se torna uma coisa, ele se torna uma espécie de um objeto, ele se torna uma mercadoria. E ele perde esta condição, este significado de ser humano. Então, ele é transportado nos navios negreiros, trazidos desse continente africano para a América como um todo. Então, esses escravos vão passar por muitos castigos físicos, por um tratamento desumano, com trabalhos que amanhecia o dia e beiravam até a noite. Havia um preconceito enorme, principalmente pela utilização da mão de obra escrava, então havia a construção, a partir desse momento, do preconceito em relação ao negro. Nós temos aí nesse contexto também muitas fugas, muitas revoltas e a própria formação de quilombos. Isso é importante ressaltar, principalmente para você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, porque esta formação de quilombos a gente pode entender como uma forma de resistência desses povos. A gente pode entender como uma forma de resistência em relação a esse processo de escravização. Por quê? A própria formação de quilombos, ela se dá como um mecanismo, como uma tática para que eles possam fugir, para que eles possam se ressignificar e encontrar novos lugares em que eles possam viver, de forma livre, é claro. Então, os quilombos são esses lugares que são afastados, de difícil acesso, justamente para dificultar a ida dos seus captores e onde eles poderiam ali viver de forma livre. E aí nós temos um dos mais famosos quilombos, né, que é o Quilombo dos Palmares, por exemplo, em que foi liderado por Zumbi dos Palmares e que se tornou um dos maiores da América Latina. Muito grande, muito famoso, principalmente a partir do Zumbi dos Palmares, que infelizmente, posteriormente, acabou sendo encontrado, derrotado, mas que ainda manteve o seu significado, que ainda manteve a sua história de luta e de resistência. O que é importante que a gente deixe aqui destacado, que esses povos foram escravizados, mas não simplesmente por serem escravizados, mas que houve luta, que houve resistência, que houve combate, certo? Então, esse é o momento e essa é a força que a gente tem aqui nesse período. Outro ponto importante deste período que nós precisamos entender é o bandeirismo. O que é este bandeirismo? Nós temos aí as famosas bandeiras ou as bandeiradas, em que elas eram expedições particulares, ou seja, eram expedições que eram contratadas por esses senhores de engenhos, pelos grandes fazendeiros, para que eles pudessem fazer determinadas atividades. Quais são essas atividades, professor? Eu trouxe aqui para vocês. Nós temos aqui essas bandeiras de apresamento, de prospecção, o chamado sertanismo e as chamadas monções. Como que elas se diferenciam? Primeiro, a de apresamento, ela estava voltada para a captura de índios. Então, nesse período, a gente observa, como nós já falamos na aula anterior, que a primeira mão de obra utilizada é a indígena. E que mesmo com a vinda dos escravizados do continente africano, ainda se utilizava a mão de obra indígena, principalmente por meio do trabalho compulsório. Então, essas atividades, essas bandeiras de apresamento, elas tinham essa finalidade de capturar esses indígenas, em que, inclusive, a gente entende como uma parte desse genocídio que é construído aqui na América Portuguesa em relação às populações indígenas. A de prospecção é a busca de metais preciosos.
Então, as bandeiras, elas vão ter um papel importante, inclusive, ao encontrar metais preciosos na região das Minas Gerais, certo? Em que eles vão em busca desses metais preciosos, vão, inclusive, ultrapassar o chamado Tratado de Tordesilhas, o que é importante para a gente compreender o processo de expansão territorial dentro desse contexto, porque essas bandeiras, elas vão ultrapassar esses acordos, ou melhor, esses tratados internacionais, e vão adentrar na região que ainda pertencia à América Espanhola. Nós temos o que nós chamamos também de sertanismo de contrato. O que é o sertanismo de contrato? É a captura de escravos fugitivos. Por quê? Como nós vimos anteriormente, a própria formação de quilombos, ela se dá a partir da fuga desses escravos que viviam dentro dessas fazendas. Então, essas bandeiras, elas eram contratadas, certo? Para que eles fossem buscar e para que eles fossem capturar. E aí, por meio disso, nós tínhamos muita violência, nós tínhamos muitas mortes, nós tínhamos uma violência física sem precedente, em que essas pessoas eram amarradas em troncos de árvores, eram carregadas, eram acorrentadas e eram trazidas dessa forma. Isso inclui tanto os escravos fugitivos quanto os indígenas que eram capturados. E aí nós temos uma última característica, que são as chamadas monções. O que são essas monções? É o bandeirismo de comércio por vias fluviais, principalmente com a utilização ali do famoso rio Tietê, em São Paulo. Então a gente percebe que esse bandeirismo, ele ocorria muito aí na capitania de São Vicente e no que depois veio a se tornar o que hoje é São Paulo. Então esses rios, São Francisco, o rio Tietê, eram rios muito utilizados para a realização dessas chamadas monções, certo? E aí nós vamos entender, a partir desse movimento desses bandeirantes, em que eles vão ultrapassar esse Tratado de Tordesilhas, a gente vai perceber que há uma expansão desse território, em que, inclusive, para isso vão ser realizados os chamados Tratados Territoriais Internacionais. O mais famoso de todos, o Tratado de Tordesilhas, como nós já falamos na última aula, ele basicamente nunca foi respeitado plenamente. Por quê? Porque essa população que vivia aqui na região da América Portuguesa, ela sempre ultrapassava esse tratado, essa linha territorial. Então, o primeiro tratado que nós temos é o chamado Tratado de Utrecht, de 1713, que foi firmado entre Portugal e a França para estabelecer os limites entre os dois países aqui na costa norte do Brasil, que inclusive envolve a questão do Amapá. Ou seja, a ideia ali é delimitar a região, como vocês podem observar pelo mapa, onde nós temos o número 1, em que é a região que hoje é o atual Amapá, com a atual Guiana Francesa. Ou seja, esse tratado ele definia o rio Oiapoque como limite entre os dois territórios, certo? Inclusive, depois nós vamos ter um segundo Tratado de Utrecht, de 1715, que vai ser assinado entre Portugal e Espanha, já no sul do Brasil, para definir também a fronteira sul do nosso país. Nós vamos ter outro tratado territorial que é importante, principalmente para você que está se preparando para o vestibular, para o Enem, em que ele geralmente é trabalhado, que é o Tratado de Madrid, de 1750. Nesse tratado, estabelece os limites respeitando o princípio do chamado uti possidetis e o abandono inteiramente da linha do chamado Tratado de Tordesilhas. O que é esse uti possidetis, que é importante que a gente compreenda? É justamente o processo de ocupação desse território. Ou seja, você tinha que ocupar esse território, você não poderia tê-lo por simplesmente tê-lo. Você precisava ocupar, você precisava explorar esse território. Então, a partir do Tratado de Madrid, Portugal expande seu território e aí hoje nós temos praticamente a conformação do Brasil atual, como a gente pode observar por este mapa em que vocês estão visualizando. Outro grande tratado importante é o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, em que esse tratado ele seguiu em linhas gerais os limites já estabelecidos pelo Tratado de Madrid. Ou seja, este tratado ele vem para reforçar e reestabelecer o Tratado de Madrid, embora com prejuízo para Portugal nesse sentido, porque no extremo sul nós vamos ter uma modificação em que a região do Sacramento ela vai ser retirada do Brasil e vai ser entregue aí para os espanhóis. E aí nós observamos que esses tratados eles são extremamente importantes para a gente compreender
a conformação territorial do Brasil, ou seja, como que esse processo de expansão ocorreu e de como ele chegou a mais ou menos o que nós temos hoje do que é o Brasil, com exceção de algumas outras áreas, como o do Acre, que vai ser resolvido em 1801. E aí nós temos a questão da mineração, que é o terceiro grande ciclo econômico, que vai provocar uma mudança no contexto do período colonial. Por quê? A descoberta de ouro nos séculos 17 e 18 vai provocar uma profunda mudança na estrutura do Brasil colonial. E essa mudança, ela está ligada primeiramente à criação da capitania de Minas Gerais, ao crescimento demográfico que nós vamos ter, principalmente para a interiorização do Brasil na região sudeste. Nós vamos ter o desenvolvimento da vida urbana, com a criação de novas cidades, como Diamantina, Vila Rica, cidades que vão se tornar extremamente importantes devido a esse processo de exploração mineral. E nós vamos ter a transferência do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Ou seja, a grande produção da cana-de-açúcar, ela vai entrar em declínio a partir do século XVII, século XVIII, principalmente devido à produção do açúcar nas Antilhas, que vai ser um açúcar de melhor qualidade, mais barato, e isso vai dificultar um pouco a economia nordestina em se tratando da produção do açúcar. Então, a coroa portuguesa vai se voltar principalmente para a exploração desses metais preciosos que vai se encontrar na região das Minas Gerais. Então, a gente percebe que essa mudança, essa transferência deste eixo econômico, ela vai trazer aí esse crescimento demográfico, a própria produção de gado também vai crescer, porque precisava alimentar essa população dentro dessa região. E aí nós vamos ter, inclusive, o chamado tropeirismo, que vai dar origem ao famoso feijão tropeiro, não é? Que era aquele alimento seco, com feijão, ovo, que era uma mistura e que hoje se tornou parte da culinária brasileira e que é muito importante, inclusive, para a gente entender um pouco desse contexto. Por quê? Essa região das Minas Gerais estava voltada muito mais para a exploração desses metais preciosos. Então, precisava alimentar essa população. Então, a gente vê que no decorrer desse processo, nós temos a construção de vilas, de cidades, de comércios e a própria atuação desses tropeiros, que foi fundamental para a continuação dessa exploração. E aí, por aqui nós vamos terminando a nossa aula, agradecendo sempre pela atenção de vocês. Fiquem com a gente sempre no Equipe em Casa. Até a próxima. Agora sim, dá para entender por que o Brasil é esse país continental. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Nesse quarto bloco, faremos uma aula de física e eu terei o prazer de estar com vocês. E nesta aula falaremos sobre o consumo de energia elétrica dos aparelhos domésticos. Vamos fazer isso resolvendo uma questão. Vamos à questão. Uma família com 4 pessoas usa um chuveiro elétrico no inverno com potência de 4.500 watts. Cada pessoa toma um banho por dia com duração média de 15 minutos. Considerando apenas o uso do chuveiro elétrico, calcule o consumo de energia mensal desta família em kWh e em joule. Veja bem, nós vamos calcular a energia consumida, mas para isso, vamos lembrar um pouco sobre o conceito de potência. Você deve estar lembrado que potência é a rapidez com que uma forma de energia se transforma em outra forma de energia. Por exemplo, um ferro elétrico. Qual é o ferro que tem maior potência? É aquele ferro que transforma a energia elétrica mais rapidamente em energia térmica. Esse é o ferro que tem maior potência. Um outro exemplo é um carro parado num sinal vermelho, mas o motor está ligado, produzindo energia química. Na hora que o carro parte, essa energia química se transforma em energia cinética de um movimento. O carro que transforma mais rapidamente a energia química da combustão
em energia cinética de movimento, é o carro que tem maior potência. Matematicamente, potência então seria a rapidez com que uma forma de energia se transforma em outra forma de energia. Na matemática ficaria assim, olha, energia, potência, energia pelo tempo. Imediatamente, a energia consumida é a potência vezes o tempo. E na nossa questão, a potência foi dada em watts, uma potência de 4.500 watts. Mas ele pede a energia em quilowatt-hora. Então, eu devo transformar de watt para quilowatt. E a gente faz isso dividido por 1.000. Então, a potência em quilowatt dividido por 1.000 seria 4,5 quilowatts. Para eu ter quilowatt-hora, o tempo precisa estar em hora. Vamos trabalhar esse tempo dado então. Olha, ele diz o seguinte: cada pessoa toma um banho de 15 minutos. Mas são 4 pessoas. Então, eu vou multiplicar por 4. Então, no dia, eles vão gastar 60 minutos, essa família. 60 minutos equivale a 1 hora todo dia. Como eu quero um consumo mensal, 30 dias. Se é 1 hora todo dia, ao final de 30 dias, vamos ter um tempo de 30 horas. Então, eu já tenho a potência em quilowatt e o tempo mensal em hora, 30 horas. Agora, nós podemos usar o cálculo da energia consumida, que seria a potência em quilowatt vezes o tempo em hora. Potência 4,5 kW e o tempo 30 horas. Você vai dar um consumo mensal de 135 kWh. A questão ainda pede que transforme para joule. Você, multiplicando por 3,6 10 a sexta, consegue transformar para joule, o que daria um valor de 4,86 10 a sexta joules. Multiplicando por 3,6 10 a sexta, a gente passa de quilowatt-hora para joule. Então, calculamos a energia consumida por um aparelho. Você pode fazer isso com a televisão, com a geladeira, com todos os equipamentos, e achar o consumo mensal. Mas o que é importante também é quanto você vai pagar por esse consumo, que é o que pede aqui a nossa letra B. Se 1 kWh, olha aí, se 1 kWh custa 30 centavos do real, você faz uma regra de 3 aqui. Então, o consumo do chuveiro, que é 135 kWh, vai estar para X. Multiplicando, você encontra um valor de 40,5 reais. Então, no mês, só pelo uso do chuveiro, você está gastando R$ 40,50. Agora que você já sabe calcular o consumo dos aparelhos, é a hora de fazer economia. Tudo bem? Vamos seguir em frente com a nossa aula, ainda falando de potência, resolvendo agora uma segunda questão que eu trouxe para vocês. Um aparelho de potência igual a 1.900 watts é ligado a uma DDP de 127 volts. Determine a corrente elétrica que passa pelo aparelho. Veja bem, todo aparelho elétrico ele tem um dado de placa. Uma placa que forma a potência e a tensão. Isso permite que a gente calcule a corrente. Tem uma fórmula muito interessante de potência, que diz assim, que potência é corrente vezes tensão. Imediatamente, a gente pode dizer que a corrente é a potência pela tensão. No caso, a potência de 1.900 watts para uma tensão de 127 volts. E isso vai dar uma corrente de 14,96 amperes. 14,96 amperes. Eu fiz essa questão porque é recorrente saber a corrente elétrica que os aparelhos suportam. Como é que eu vou calcular essa corrente? Usando essa lei, que diz que potência é corrente vezes a tensão. Você pode agora pegar o seu ferro elétrico
e ele vai ter uma placa lá. Nessa placa são sempre dados os valores de potência e tensão para você calcular a corrente. E a partir do cálculo da corrente, você pode pensar em proteção, fusíveis, disjuntores, para a segurança da sua instalação elétrica. Eu espero que essas duas questões tenham esclarecido sobre os problemas de consumo e de cálculo da corrente elétrica. O nosso programa continua cumprindo a missão de estar ao seu lado, levando conhecimento onde você estiver, com pandemia e quando não tiver pandemia também. Até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.